contigo. Boa noite, Leozão, tudo bem? Edu Panzi, a quem nos acompanha, você que nos assiste no YouTube, o técnico Nico Larcamon tá quebrando a cabeça, porque ele tem prioridades e a principal delas é a Copa do Brasil na quarta-feira. Eu me lembro de acompanhar o Rubens Júnior aqui, também nas plataformas digitais da Itatiaia, que havia até um plano de se poupar um time para Valadares, né? Uma viagem longa, um campo pesado lá do Mamudão. Quem tá no YouTube já tá vendo os melhores momentos do jogo de ontem. Pro Cruzeirense são os piores momentos, essa aqui é a verdade, né? Já começa com o Rafael Cabral naquela saída em que o Moisés quase faz o primeiro gol do jogo. Mas enfim, Léo, ele tá mesmo quebrando a cabeça para montar o time. Porque com a derrota, matematicamente, o Cruzeiro, né, não tem mais aquela garantia, aquela tranquilidade do primeiro lugar do grupo. Então vai precisar pontuar lá em Valadares. Por outro lado, há um desgaste violento na viagem da Copa do Brasil, na Paraíba, para enfrentar o Souza, num campo também com uma situação delicada no estádio Marizão, confirmado, inclusive, ontem pela CBF o local do jogo. Então o Cruzeiro vai jogar no estádio mais acanhado, assim como é o Mamudão. Tô numa saudade do Mamudão lá em Valadares, viu? Um abraço para todo mundo lá no Vale do Rio Doce, rádio Por um Mundo Melhor, que retransmite a turma do bate-bola lá em Valadares. E o Cruzeiro vai fazer, então, essa visita. A equipe da Itatiaia vai estar lá, o Piquitito, todo o primeiro time do rádio para a transmissão deste jogo. O Nico perdeu peças importantes. O Marlon recebeu o terceiro cartão amarelo. Inclusive, ele se queixou, né, de ter recebido o cartão na entrevista que fizemos com ele ao final do jogo. Diz que não era um lance tão forte, a entrada que ele deu no Fabinho, atacante do América. Queixou que o árbitro distribuiu muitos cartões ao longo do jogo, então o Marlon vai cumprir suspensão. É o mesmo caso do Matheus Pereira, terceiro amarelo, mas do Matheus foi uma forçadinha básica, né? Ali já com 40, 41, foi pra barreira, fez uma cena, aí acabou recebendo o amarelo, justamente para não ir a Valadares, já devia estar programada a não ida dele, e aí ele fica livre de suspensão. Então outros jogadores também devem estar nesta condição. Léo e ouvintes, lembrando que o Cruzeiro perdeu o Romero, também expulso. Aí, óbvio, nada programado, ele acabou perdendo a cabeça no fim do jogo e recebeu um cartão vermelho. Fica esta pergunta: qual será o time que vai a Valadares, já que o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de colocar um time totalmente alternativo, assim digamos, e também o time que vai com força máxima na Copa do Brasil. Não é segredo para ninguém, prioridade do Cruzeiro, maior campeão da competição, a grana que envolve hoje, fundamental também para a SAF do Cruzeiro, a Copa do Brasil, e claro, juntar os cacos do clássico de ontem. Você abriu o programa perguntando o Nico Larcamon, foi o grande vilão para a torcida, né, que vaiou as substituições principalmente, né, muita cobrança pelas mexidas, e eu fiquei com uma pergunta, Léo, ontem. Eu saí de férias, né? Fiquei 2 semanas fora. E quando eu voltei, quando eu saí, o Japa era o diamante do Cruzeiro. Eu vi uma partida do Japa em Nova Lima, contra o Vila. Pô, ele comeu a bola. Personalidade, titular. Daí a pouco foi saindo e não foi lembrado. Eu tô citando o Japa, repito, porque a última impressão que eu tive dele foi a melhor e agora nem lembrado. E ele foi colocando, Rafael Papagaio aberto pela direita, o Lucas Silva num jogo muito abaixo ontem, né? Vem numa sequência ruim. Então, além das mexidas, eu me perguntei, será que talvez aconteceu alguma coisa, uma disciplina? Porque não vejo explicação pro Japa não ser lembrado. A gente não estava em Orlando com o Mickey também, Thiago, mas não ficamos sabendo também se aconteceu alguma coisa lá dentro, né, Edu? Mas o certo é que o Japa perdeu espaço. Ele começou de titular, jogando alguns minutos, há pouquíssimos minutos e a nem participar do jogo. E realmente, na partida de ontem, poderia ter entrado no jogo. Eu não acho que o Larcamon seja um vilão no clássico de ontem, até mesmo porque acho muito injusto o cara ser gênio num jogo e burro no outro, sendo que ele fez o mesmo trabalho. As peças que ele tem para colocar não são as melhores. E ontem foi um jogo de exigência grande, assim como foi o clássico contra o Atlético. Só que no clássico contra o Atlético, as decisões que ele tomou, elas reverberaram dentro do campo. O Larcamon não chuta pro gol. Então, ele pode, sim, não ter tido a melhor leitura do jogo. Eu nem acho que seja o caso, o Du pode opinar sobre isso, mas acho que as coisas passam muito lá dentro. O Matheus Pereira não jogou bem. Se o Matheus Pereira não joga bem, gente, o Cruzeiro não joga bem. Porque quem cria no time do Cruzeiro? É o Lucas Silva que vai criar, ou é o Romero? Quem ajuda o Pereira na criação das jogadas? Então,
tem mérito do América também. Então, com toda sinceridade, acho bem injusto tratarem o Larcamón como vilão do clássico, sendo que, por exemplo, ele foi o herói no jogo contra o Atlético. Então, o mesmo cara, com o mesmo time, sabe? Acho que tem que ir com calma, muitas vezes, nessas coisas. Tô certo ou tô errado, Du? Você pode discordar, você sabe disso, né? Não, quando se perde um clássico, sempre tentam achar um culpado, um vilão, e eu acho que não teve vilão, não teve culpado. Aliás, teve. O América. É isso que eu ia falar. O América fez um grande jogo. Aliás, o jogo foi bom pra caramba, tá? O jogo foi bom, cara. O clássico foi bom. Um início de muita intensidade do América. Aliás, como pressiona bem a saída do adversário, o América. Movimentos todos coordenados dos jogadores. Foi muito legal o início de jogo do América. Depois o Cruzeiro reequilibrou. O Larcamón, ele adianta um pouco o Lucas Silva, né? Ele tira o Lucas Silva daquela zona de saída, adianta, arruma espaço e consegue ter mais tranquilidade na hora da saída de bola. O Cruzeiro reequilibra, assume o controle do jogo em determinado momento do primeiro tempo, e no segundo tempo o América volta melhor e faz o seu gol, num lance de sorte, e que acabou sendo um gol muito bonito, e dali em diante o América passa a controlar a partida. Então o grande vilão do clássico pro Cruzeiro foi o adversário, que foi muito bem. E as alterações que o Larcamón foi fazendo é o que ele tem no banco, né? É isso que eu ia falar. Acho que mais uma vez ficou bem claro que o Cruzeiro ainda precisa se qualificar para o que a torcida quer, para o plano do ano. Eu acho que ele só cometeu uma injustiça com o João Pedro. De ter colocado e saído. Achei desnecessário tirar o João Pedro. Ele tinha outras opções que ele poderia mexer porque no futebol acaba ficando essa imagem, né? Poxa, me crucifica o cara. Mas ele disse que não tirou o Dineno porque ele não tinha outro centroavante, que ele precisava de ter um cara lá dentro. Rafael Elias é o quê, gente? Mas são características diferentes. Eu vou devolver a pergunta para o Rafael Elias é o quê? Ele é ala. Ele entrou como ala. Não, ele é o quê? Ele é o quê? Foi contratado para ser centroavante. Mas ele é o quê no Cruzeiro? Centroavante. Não, ele é um cara que não joga nada no Cruzeiro. Mas ele, na carreira dele, é centroavante. A vida inteira ele foi centroavante. Aí, você põe o Rafael Elias pra jogar pela beirada, sabe? Pô, não, vou tentar aqui um negócio diferente. Não, vou pôr o Rafael Elias pra ter os dois lá dentro. Então, beleza. João Pedro, você vai sair que eu vou ter dois lá pra jogar a bola na área. Desespero. Não. Qual o risco do Rafael Elias dar certo jogando como ala? Como pra centroavante, você ele não crucificar dá. o João Pedro, sabe? Eu acho que ele tinha outras opções pra não ter que crucificar o garoto. Eu não acho que ele crucificou o João Pedro. Eu acho que ele sacrificou, então usa o termo, sacrificou. Ele tentou uma alternativa. Eu até acredito que ele esteja trabalhando com o Rafael Papagaio como um jogador mais de lado no dia a dia. O Rubem Júnior trouxe essa informação, ele falou isso. A impressão que eu tive é exatamente essa, eu não sabia que o Rubem tinha falado sobre isso. E foi uma tentativa. Gente, é o 5º jogo da temporada de um treinador que chegou tem 1 mês e meio. Ele tem todo o direito de ainda testar, de mostrar para ele mesmo ou para a própria diretoria, olha, com essa peça aqui, a gente não vai chegar onde a gente quer. Tá vendo? Ó, eu tentei ele jogando dessa maneira e não deu certo. Agora, ele fez alterações, coloca o Ian Lucas, coloca o Rafael o Papagaio, não colocou o Japa, talvez porque o Japa não fosse entregar o que ele queria naquele momento. Em outros jogos pode ser que aconteça do Japa entrar. Eu acho que há uma ansiedade muito grande pela perfeição no momento que um treinador está conhecendo o elenco e o elenco conhecendo o treinador. Está muito longe do ideal? Tá. Mas está muito longe do momento certo para ser o ideal. 6h47, Thiago Reis, seu recado para eu ir para já com o Thiago Reis, que é imperdível aqui no intervalo. Thiago, você falou que é um final de semana especial para o torcedor cruzeirense. Por quê? Léo Figueiredo, sempre que o Cruzeirão está em campo, para a torcida do Cruzeiro é motivo de estar ligado, de acompanhar. Às vezes passa raiva, né? Como ontem, mas sempre com a expectativa de ver o Cruzeiro vencer. E neste fim de semana, o torcedor poderá ver 2 frentes importantes. A primeira delas, eu já disse, jogo contra o Democrata de Governador Valadares. Nosso Piquitito, todo o primeiro time do rádio lá em Governador Valadares para transmitir essa partida. E Léo Figueiredo também no domingo, só que mais cedo, às 10h30 da manhã, a Itatiaia vai transmitir a final da Supercopa do Brasil Feminina. O Cruzeiro eliminou o Avaí Kinderman, que é uma tradição no futebol feminino. O Cruzeiro eliminou o Avaí Kinderman na semifinal e chega para enfrentar o Corinthians. Jogo às 10h30 da manhã no domingo e a Itatiaia vai transmitir essa partida com o Hugo Sérgio, com todo o primeiro time do rádio. Jogo na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, que é o atual bicampeão, né? O Corinthians é o bicho-papão aí do futebol feminino, mas as cabulosas vão tentar desbancar o Corinthians neste compromisso de domingo. Então já põe na sua agenda
mais cedo, primeiro o Cruzeiro com as cabulosas no futebol feminino e depois, mais tarde, Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Democrata de Governador Valadares. Deixa eu dar uma dica pra você agora do Apoio Mineiro. Alô, torcida do Cruzeirão, pra acompanhar esse domingo recheado de jogos do Cruzeiro. Aproveite as ofertas de carnaval do Apoio Mineiro para esse fim de semana também, hein? Tem uísque escocês Ballantines Finest. Gente, 1 litro, só R$ 79,90 no Clube Apoio. O lombo suíno Seara, R$ 14,99 o quilo. Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas, R$ 3,89 no atacado ou R$ 3,99 no varejo. E tem oferta na cerveja para um domingão legal. Tem que ter a gelada, né? Cerveja original Pilsen, latão, só R$ 4,48, gente. Ofertas válidas até 18 de fevereiro em todas as lojas do Apoio Mineiro. Não perca! Leozão, vamos acompanhar a preparação do Cruzeiro amanhã, jogo pela manhã, e à tarde o time embarca para Valadares. E para não dizer que não falamos das flores, o Wesley se foi. Confirmada hoje a transferência para o Internacional, já era um negócio de pedra cantada, né? Mas hoje, oficializado, o Cruzeiro está aí pegando cerca de 10 milhões, comprou por 14, né? Então, prejuizinho de 4, mas há de se lembrar que tinha mais 3 anos de contrato. Então esse é o famoso minimizar o preju, Leozão. Acabou conseguindo se livrar do Wesley. Infelizmente, o Wesley deu muito errado no Cruzeiro. Não que deveria ter ficado, mas fez falta ontem. Agora o jogador de lá do campo. Nós não temos tempo para arrumar treta. Eu volto no bastidores, aqui, gente. Obrigado, a gente pode voltar todo mundo no bastidores para discutir isso com o Edu? Eu já tô me levantando. Põe na live que eu vou levantar já chutando a cadeira, hein? Tô saindo do estúdio chutando a cadeira. O Edu Panzi virou viúva do Wesley agora. Vou ter que aguentar isso aqui. Tinha que ter vendido mesmo, mas ontem fez falta. 6h54, já tradicional aqui na turma do bate-bola, trazemos a arbitragem para a rodada importante do Campeonato Mineiro. Lucas Sanches está chegando. Boa noite, Sanches. Boa noite, um abraço para todo mundo ligado aqui na turma do bate-bola. Tá definida a escala de arbitragem para a 6ª rodada desta primeira fase do Campeonato Mineiro. Todos os 6 jogos acontecem entre amanhã e domingo. No sábado, são 2 partidas, Atletique e Pouso Alegre, com a arbitragem do André Luiz Schettino Bento, e também Itabirito e Atlético, que terá o árbitro Daniel da Cunha de Oliveira Filho. No domingo, 4 confrontos. Ipatinga e Uberlândia, apita Marco Aurélio Fazecas. América e Vila Nova, com a arbitragem do Paulo César Zanovelli. Tombense e Patrocinense, com o árbitro Murilo Francisco Misson. E Democrata e Cruzeiro, com Felipe Fernandes de Lima no comando do apito. Lembrando que essa é a 6ª de 8 rodadas da primeira fase do estadual. Se classificam para as semifinais os campeões de cada chave e o melhor segundo colocado. Repórter Lucas Sanches. Em 2 minutos.